Bom, voltamos aí, agora à página 328, né? Já vimos algumas coisinhas, mas vamos rememorar, né? Na realidade, vamos rememorar aí geomorfologia, a estrutura interna da Terra. Página 328. Então, assim, o que é geomorfologia? Geomorfologia é um ramo da geografia, né? Que ele se limita a estudar a superfície da crosta terrestre. Por gentileza, não esqueçam, se quiser, pode até grifar. Tá? Então, geomorfologia se entende como a ciência, né, um ramo da geografia, que estuda a superfície terrestre. Ela é responsável por investigar os processos envolvidos na origem e na evolução das formas de relevo atuais. Fundamental para compreender a organização espacial das atividades humanas. Eu coloquei aí para vocês, tá? As características mais importantes, que são aí a crosta, o manto e o núcleo, né? Sendo que o núcleo se subdivide. No sexto ano do ensino fundamental, eu faço uma alusão do planeta Terra com um ovo, né? Que na realidade dá para fazer essa alusão e eu acho extremamente interessante porque depois eles não esquecem, né? Então a casca do ovo seria a crosta, né? A crosta terrestre, que é uma camada sólida de rocha de superfície do planeta, né? E a espessura dela varia de 3 a 30 milhas. O manto, eu faço uma comparação, uma alusão à clara do ovo, né? Que é a subcamada. E por último, lá a gema, eu faço uma alusão ao núcleo. Então, na apostila de vocês tem lá a camada mais superficial da Terra é conhecida como crosta terrestre. Muitas dinâmicas que nela ocorrem estão relacionadas às características do manto e do núcleo. Ou seja, tudo que ocorre dentro do manto e do núcleo, obviamente que a crosta ela vai ser sintomática. Tá? Ela vai ser sintomática, ela vai sentir, ela vai ter a percepção daquilo que ocorre, tá? Tem tanto no manto como no núcleo. Ah, professor, mas a distância não é grande? Sim, é grande, mas a espessura, vejam lá, de 3 a 30 milhas apenas. Então, na apostila de vocês tem um fator interessante aí, que ele traz, né, não só a espessura, como a densidade e a composição dessas camadas, tá? Então, é bom dar uma olhadinha lá. Por exemplo, a crosta, lá em cima. Então, a sua espessura é variação média de 40 km a 70 km. A sua densidade média de 2,8. A composição da crosta é o quê? Basalto, que é o substrato de oceanos, e granito, né, a porção continental, que seria da Terra. O manto, né? O manto, a sua espessura é de 2.870 km, a densidade média é de 4,6, né? A sua composição básica, silicatos, né? Que é o ferro magnesianos, silício, ferro e magnésio. E por último, não tão menos importante, é o núcleo, né? Sua espessura aproximadamente, tá, gente? 3.480 quilômetros, a densidade de 10,6 centímetros cúbicos e a composição níquel e ferro. Dentro dessas camadas, né, a gente vai ver que a camada mais interna, como eu coloquei para vocês, é o núcleo. Ele vai se dividir em núcleo externo, que é a parte líquida, né, que tem uma composição semelhante ao núcleo, semelhante, não igual, e o núcleo interno, que é a parte sólida do centro da Terra. Feito, essa parte sólida, né, ela é feita de ferro, como eu mencionei aí, ferro e níquel, e tem uma temperatura de aproximadamente 5.500 graus centígrados. Né? Eu não consigo imaginar, né? Chega a ser inimaginável essa temperatura. Então, assim, vou dar um breve resumo, né, dessa aula e depois vocês deem uma lida. Né? Quando a gente fala de estrutura interna da Terra, isto é, a composição do planeta é formada, obviamente, pela superfície, tudo que abaixo dela se encontra. Então não é só o que está na Terra, não, o que está abaixo da Terra também. Então isso significa que ela é formada por várias formas.
formas, temperaturas, aspectos diferenciados e composições químicas, tá? Então, para um melhor entendimento do que a gente está falando, né, elaborou-se aí o que nós chamamos de classificação, e essa classificação é o que divide, né, as camadas da Terra. Então, dentre essas camadas, né, nós temos a crosta, como eu falei para vocês, nós temos o manto e o núcleo, tá? Obviamente que depois, com vários outros estudos, pintou aí algumas subdivisões, mas para efeito, para nós aqui, vamos limitar a essas subdivisões. A primeira camada, né, que nós chamamos de crosta terrestre, ela é a menor das estruturas do planeta, mas, em compensação, é a mais importante para as atividades humanas. Pelo menos para nós, apesar dela ser menor, ela é a mais importante para as atividades humanas. Ela é fundamentalmente composta por quê? Por rochas leves, tendo aí como minerais predominantes o silício, o alumínio e o magnésio. Então, assim, nas zonas continentais, ela apresenta uma variação, né, uma variação de 20 a 70 quilômetros de espessura, e essas medidas elas diminuem nas zonas próximas aos oceanos, onde varia aí de 5 a 15 quilômetros. Então a espessura dela é de 20 a 70 quilômetros, tá? Só que quando chega próximo às zonas oceânicas, essa variação ela diminui para 5 a 15 quilômetros de espessura, ou seja, torna-se mais fina. Abaixo da crosta terrestre, tá, encontra-se aquilo que nós chamamos de descontinuidade de Morovik. O que é essa descontinuidade de Morovik, professor? Ou simplesmente Morro. Nessa descontinuidade de Morovik ou Morro, nela as variações sísmicas, né, os abalos, eles costumam ser mais rápidos e mais fluídas em relação à composição externa. Quando eu digo as variações sísmicas, né, os abalos, eles ocorrem de uma maneira muito mais rápida e eles fluem mais na composição externa, ou seja, nós sentimos o abalo, ele é mais perceptível fora do que dentro. Tá claro isso? A segunda camada da Terra, né, que eu mencionei para vocês, é o manto. Então o manto apresenta uma profundidade, depois acompanhe lá na apostila, de 30 km abaixo da superfície, então até 2.900 km, tá? Além de temperaturas internas que chegam a alcançar aí 2.000 graus centígrados, o que obviamente vai propiciar o derretimento das rochas. E aí esse derretimento das rochas vai formar o quê? O que nós vimos lá no sexto ano, né? Magma, né? Então, depois no manto interno, esse material que é mais líquido, ele vai passar por um resfriamento, né? E já no manto externo, esse material magmático ele vai se tornar pastoso, tá? Então, assim, logo abaixo do manto, né, nós encontraremos aí outra descontinuidade. Essa descontinuidade agora vai ser chamada de Witter-Gutenberg, também conhecida somente como descontinuidade de Gutenberg. Então essa descontinuidade ela encontra-se totalmente em um estado líquido e apresenta temperaturas maiores que o manto e menores que o núcleo. Tá legal? Então assim, isso está tudo lá na dinâmica da crosta da apostila de vocês, tá? A terceira e a última camada, não menos importante, né, é o núcleo, que não se sabe exatamente qual é a sua composição. Por que não se sabe exatamente qual é a sua composição? Ninguém ainda conseguiu artifícios, ferramentas, instrumentos para ir lá e ver qual que é a real composição do núcleo. Através de exames, aquela coisa toda, os estudiosos eles fazem uma suposição que dá em 95%, 96% de certeza, que é aquilo que eles colocam, mas até então não dá para certificar com 100% de certeza. Então há fortes indícios, né, que ele seja formado por uma liga de ferro e níquel e que também ele deve envolver outro elemento químico que ainda não é conhecido, tá bom? O núcleo externo ele encontra-se no estado líquido e o núcleo interno ele é sólido em virtude do quê? Em virtude da influência da pressão interna do planeta sobre ele, tá? Atualmente a gente sabe que o núcleo interno da Terra ele gira a uma velocidade maior que o seu próprio movimento de rotação.
E isso, por que ocorre? Porque ele é líquido, né? O núcleo interno, ele fica imerso, né? Ele fica imerso nessa verdadeira câmara de magma derretido, né? Que isola as camadas restantes aí. Então, o fato dele girar em grandes velocidades indica que o planeta também girava mais rápido em tempos remotos, ou seja, em outrora o planeta fazia outro tipo de movimento. Tá legal? Ó, e aí, os limites das placas e os seus efeitos na superfície, página 331, tá? Então tá lá, os limites da... Estudamos um pouquinho de placas tectônicas, só vamos rememorar para matar essa parte aí. Então tá lá, a dinâmica da crosta é muito evidente nas áreas onde ocorrem os encontros ou afastamento de placas. Essas regiões denominadas bordas ou limites de placas, que são as extremidades da placa, tá gente? São marcadas pela intensa instabilidade geológica que interfere diretamente nas características do relevo. Quando eu falo de intensa instabilidade geológica, obviamente que não temos, né, dentro do nosso planeta, seja na superfície ou na parte interna, nós não temos estabilidade. Então, essa instabilidade geológica, ela influencia diretamente na formação do nosso relevo, tá? E que também causa grandes, constantes terremotos e intensifica a atividade vulcânica. A ilustração a seguir representa algumas dessas dinâmicas, associadas aos principais tipos de limites de placa. Então a gente vai ver aqui, ó, limite da placa convergente, até onde ela vai, e aí, consequentemente, o que mais ela propicia. Então nós já temos aqui acima um vulcão. Então nós temos limite da placa transformante, qual que é a sua característica e qual que é a importância. Então tá lá, transformante ou conservativos, quando as placas se deslocam horizontalmente entre si, provocando apenas um falhamento na crosta, como a falha de Santo André, localizado na Califórnia, que é aquelas fendas, né, que a gente costuma ver aí quando paramos para ver algum documentário aí sobre relevo. Tá? Depois eu trago para vocês mais alguns exemplos dessas falhas e das placas, tá legal? Procurem cobrar, tá legal? Gente, ó, espero que esteja contente. Se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Não esqueçam de responder a chamada, tá? A mais. Boa semana, forte abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.